Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, um programa do Rotary para a nossa comunidade. Hoje, nesta semana, temos como convidado o Dr. Wagner Fuin, que é advogado e presidente da OAB, subseção de Tupã. Motivo do Dr. Wagner estar sendo convidado para o Mão na Roda de hoje é que dia 11, passado, se comemorou o Dia do Advogado. E advogado, uma figura extremamente importante na nossa sociedade, não poderíamos deixar de trazer principalmente se falando do presidente da OAB, para nós conversarmos sobre todas essas questões relativas ao direito, ao advogado em si. Dr. Wagner, um grande prazer ter o senhor aqui conosco, posso chamá-lo de você. De você, sem dúvida. E agradecer por ter aceito o nosso convite. Aliás, o Rotary faz homenagem às profissões. Hoje estaremos na reunião do Rotary ouvindo alguma coisa do Dr. Wagner, presidente da OAB, e fazendo uma homenagem a essa classe tão necessária, a essa profissão tão necessária para a nossa comunidade. Obrigado por estar aqui conosco. Sou eu que agradeço essa oportunidade de você abrir os microfones para a Ordem dos Advogados, e é realmente um prazer retornar aqui à TV Câmara e nesse programa que tem uma vasta audiência, né, o Mão na Roda, do qual sou espectador, né? Gosto muito de assisti-lo pelos níveis de entrevistas que você proporciona, né? Esclarecendo dúvidas e até questionamentos assim que nós temos no dia a dia em relação a determinadas situações, a determinados profissionais, né? E são esclarecidos de uma forma assim tranquila, cristalina, né? De forma que é um prazer realmente estar aqui com você. Muito obrigado. Aliás, esta é uma das diretrizes de Rotary, procurar levar ao nosso cidadão todas essas questões que dizem respeito, nada mais, nada menos, à cidadania, não é? Sem dúvida. Bom, então, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subseção aqui de Tupã, nada mais justo que nós comecemos a falar sobre a OAB. O que vem a ser, Wagner, exatamente a OAB? Ela começou como... o que levou a esse tipo de organização? A Ordem dos Advogados, ela foi criada por um decreto em 1930. E não que não existisse uma instituição, né, com as mesmas peculiaridades que a atual Ordem dos Advogados. Nós tínhamos antes o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, que datava de 1843, a fundação, né? De forma que, quando nós falamos assim em datas, né, parece que a coisa é muito nova, tal, etc. Mas nós não podemos perder de vista que o ensino jurídico no Brasil completou agora, no último dia 11 de agosto, 190 anos. Em 1827, foram criadas por Dom Pedro I, as duas primeiras faculdades de direito no Brasil. Uma em Olinda, né, que hoje é atual, foi transferida de Olinda para Recife, é atual hoje Universidade Federal de Pernambuco, e outra em São Paulo, que é o Largo de São Francisco, que hoje pertence à USP. Então, hoje nós, embora nos pareça assim, muito recente, né, a criação da ordem, mas há todo um histórico, né, desde a criação das faculdades, tal, passando pelo Instituto e vindo a calhar com esse decreto de 1930. A Ordem dos Advogados, ela tem por finalidade representar, né, a classe dos advogados. E, além de representar, ela também é um órgão de defesa, de disciplina e de seleção dos advogados. Então, esta foi a finalidade, né? Evidentemente que há outros
predicativos que a ordem pratica, a defesa da Constituição, a defesa da ordem jurídica, né? A defesa do Estado democrático de direito, porque a advocacia não existe sem estar no Estado democrático de direito. As duas vertentes principais, as duas colunas mestres da advocacia é a liberdade e é a independência, né? Eu sempre costumo dizer, um médico, né, opera em qualquer estado, qualquer regime de governo. Um arquiteto idealiza um projeto, um engenheiro constrói uma ponte sobre qualquer regime de governo. Mas o advogado não. O advogado, se não tiver a liberdade, se ele não tiver a independência, se não estiver vigente um Estado democrático de direito, ele não consegue exercer plenamente a sua profissão. E se exercer, vai exercer de uma maneira capenga, obviamente. Sem dúvida nenhuma. No linguajar chulo, né? Sim, meia boca. Sim, meia boca. Meia boca. Meia boca. Aliás, como a gente até tem exemplos por esse mundo afora. Temos. É um direito torto, vamos dizer, ele é dirigido. E aí já tolhe a liberdade. Hoje, exemplo claro disso, né, o que está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela. Hoje um exemplo claro, uma corte suprema comprometida com o governo, né, onde os direitos civis, né, onde a cidadania foi largada ao relento, né, e nós estamos vendo toda essa problemática toda que envolve hoje a Venezuela, inclusive recebendo os refugiados, né? Hoje eu estava vendo em Porto Velho, nós temos muitos refugiados que estão ali, estão sendo recebidos, o Estado faz muito pouco, fica tudo a cargo da prefeitura, como sempre acontece, né? E infelizmente, né, esses reflexos, né, da ausência de liberdade ao banimento do Estado de Direito acarreta sem dúvida nenhuma essas consequências. Aquela senhora procuradora, eu acho que procuradora do Estado, que se insurgiu ultimamente com a situação do Congresso, eu acho que ela foi presa. Agora, com todos esses acontecimentos. Lá na Venezuela? É. Foi sim, me parece que sim. Foi presa. Eu vi uma matéria, coisa de uma semana atrás, aproximadamente, sim, né? Eu vi uma matéria, parece que tinha sido presa, sim. Porque os jornais mostraram as cenas de ela estar sendo impedida de entrar no seu ambiente de trabalho. Quer dizer, inclusive até ela não sei se isso foi escondido um pouco, mas uma frase ela falou que seria para esconderem provas que inclusive nos diziam respeito destas empresas que estavam exercendo atividades lá na Venezuela. E a questão, já que envolve a advocacia, né, essa questão, a Ordem dos Advogados esse ano completa, no dia 18 de novembro, completa 85 anos de existência. Nós estamos lançando essa semana um filme comemorativo, né? E nesse filme nós vemos e visualizamos, né, várias perseguições da época da ditadura no Brasil, sim, onde advogados tinham seus escritórios de advocacias invadido, incendiado, né? Advogados eram torturados, confundia-se a figura do delinquente com o advogado e ele sofria as mesmas consequências. Tudo por quê? Por uma ausência de um Estado democrático de direito. Que foi citada a Venezuela como um exemplo atual. E que eu acho que o cidadão deve de prestar muita atenção em situações como esta para que não se permita que aconteça um belo dia no nosso país. Não se repita. Não se repita. Não se repita no nosso país. Ou aconteça novamente. Não é? Então, a gente fica, inclusive, Wagner, um pouco, assim,
não desmotivado, mas a gente sente assim uma certa emoção negativa, vamos dizer que se possa dizer isso, quando se percebe coisas como essa acontecendo. Isso mexe com o ser humano que procura a ética, a liberdade, a igualdade, né, entre as pessoas, nas comunidades. Eu acho que isso interfere nessa formação humanística Sim. que nós temos, né? Principalmente o advogado, né? Ele é direcionado justamente para essa formação humanística. Ele é preparado 5 anos para ver esse lado, função social, né? E inconscientemente isso vai se enraizando no espírito do advogado, né? E eu acho que choca, não só o advogado, é claro, acho que até mais diretamente por conta dessa formação, mas qualquer sujeito, né, que tenha um pouco de bom senso, que veja uma situação dessa ocorrendo, né, em irmãos nossos aqui da América do Sul, né, é realmente uma situação deplorável, né? E, infelizmente, choca mesmo. Choca. Sem dúvida nenhuma. E principalmente levando em consideração determinados fatos que nós estamos vivendo também hoje, que acho que não precisamos entrar muito no mérito, mas todos entendem do que se está falando. Sem dúvida. Correto? Correto. Bom, então a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que visa todas essa atividade de formação, vamos dizer, e daí surgiu o exame da ordem. Isso. E aí você tocou na questão medicina, eu acho muito interessante esse fato, porque nós médicos somos organizados em conselhos, e os conselhos regionais e o Conselho Federal. Na essência, seria algo semelhante à Ordem dos Advogados do Brasil. Mas um fato importantíssimo é o exame da ordem. Sem dúvida. Que o exame da ordem, na verdade, ele capacita definitivamente o advogado para exercer. E quando nós não temos esse tipo de situação, e as lideranças médicas procuram e já batalham há algum tempo, aí precisa ter uma ordenação de lei para se fazer isso. Foi assim que se conseguiu o exame da ordem. Sem dúvida. A par do Conselho de Medicina, nós também temos essa forma federativa, né? Nós temos a nível de União, né, o nosso órgão máximo é o Conselho Federal. A nível de Estado, nós temos as seccionais, os conselhos seccionais, e a nível municipal, nós temos as subseções. Essa questão do exame de ordem, ela surgiu justamente dentro daquele critério que eu disse que a OAB tem responsabilidade na seleção, né? Então, nós precisamos selecionar aquelas pessoas que vão integrar o nosso quadro, porque só pode exercer a advocacia e só pode ter o título de advogado aquele que presta o exame da ordem. E por que a ordem fez isso, né? Através de uma lei federal, né? Hoje é a lei 8.906 de 94, né? Houve outras leis no passado, como a 4.215, 63, etc. São leis mais antigas, mas sempre se manteve o exame de ordem. Justamente porque o profissional, quando faz a faculdade de Direito, lá os 5 anos de faculdade, né, de Direito, ele não sai juiz, ele não sai promotor, ele não sai delegado, ele não sai defensor público, e não sai advogado também. Ele tem que fazer um exame que demonstre que ele detém os conhecimentos mínimos para o exercício da profissão de advogado. Porque na mão desse profissional serão entregues os maiores direitos do cidadão, né? Serão entregues o patrimônio, né? A liberdade, a honra, a família, até a vida dessa pessoa será entregue na mão do profissional. Então, a ordem se preocupa com isso, né? E a ordem, justamente
como você disse, o que vocês reclamam na medicina, nós já temos. Porque isso é até uma defesa para a sociedade. Saber que quando você procura um advogado, aquele advogado reúne o mínimo das condições para bem exercer o seu munus público, né? O seu papel de advogado. Isso começou em que ano, mais ou menos, o exame da ordem? O exame da ordem é bem antigo, viu? Nós fomos regulados pelo exame praticamente pela Lei 4.215, de 63. Né? Havia antes um estágio que habilitava, depois... vamos lá no início, né? Sim. No início do ensino jurídico, lá em 1827. Em 1827, até a época do instituto, aquele instituto que eu falei de 1843, antes disso, qualquer pessoa, né, poderia, antes da faculdade de Direito, qualquer pessoa poderia ser advogado. Né? Bastava ser uma pessoa idônea. Com a criação dos cursos jurídicos no Brasil, já começou a mudar. Né? Então, exercia a advocacia aquele que tinha o conhecimento técnico, que dominava a arte de advogar. Mas aí nós tínhamos a figura do rábula também, que era aquele sujeito que vigorou muito tempo no Brasil, antes de 1963, né? Que era um sujeito que tinha um conhecimento na área jurídica e habilitavam ele para o exercício da advocacia. Ele podia defender as pessoas, né? E naquela época era algo mais fácil, porque as coisas não mudavam como mudam hoje. Não. Era, sem dúvida, conhecimento de as leis não tinham anos essa atrás, ele, né, valia perfeitamente. Aí quando veio a Lei 4.215 de 63, que era um estatuto anterior, estabeleceu-se então a obrigatoriedade do exame de ordem. Mas havia uma porta de entrada pelos fundos, que era o exame de comprovação de estágio feito pelas faculdades de Direito. Então, ele não precisava só prestar, para ingressar nos quadros da OAB, ele não tinha só uma porta de entrada, né, que era o exame de ordem. Ele tinha também a comprovação de estágio da faculdade. Ele realizava um estágio profissional nos últimos 2 anos da faculdade, né? Esse estágio, ao final, era supervisionado na OAB, não no curso do estágio. No final, formava-se a banca, a ordem participava desse exame de comprovação e, uma vez obtendo êxito no exame de comprovação, ele poderia se inscrever no quadro de advogados. Com essa lei atual, a partir de 94, extinguiu-se essa possibilidade, né, do bacharel em Direito prestar um exame na sua faculdade e ingressar na OAB. Então agora, né, o único caminho para que o bacharel em Direito ingresse na OAB é pelas portas da frente. Se torne advogado. Exatamente, prestando o exame de ordem. Então hoje nós chegamos num patamar assim, né, que a ordem realmente ela regula, né, ela seleciona aqueles que comporão o seu quadro. E vamos falar, então, vamos deixar esse gancho, Wagner, porque nós já fechamos o tempo. Infelizmente o tempo passa muito rápido, pelo menos para quem está conversando. A conversa está boa. Então vamos continuar nessa questão, exame da ordem, como que se faz, que tem algumas, eu tenho certeza que nós temos, o cidadão tem algumas dúvidas sobre o significado disso tudo. E eu gostaria até de voltar a traçar um paralelo daquilo que acontece com a medicina. Vamos sim. Porque com a medicina é exatamente como era... na lei terminou antes de 63. Antes de 63 terminou seus estudos, fez um estágio, nem precisa, tem o diploma, não precisa hoje já pode ter a residência, né?
Com a residência, ainda tem uma comprovação de especialidade. Não precisa nem ter a residência. Não, já tem pode no clinicar. diploma, já pode clinicar. Né? Era o nosso estado antes de 73. Exatamente. Então, chama a atenção este fato. Eu acho que é importante para que, como você disse, a própria população já comece a também entender como ocorrem essas coisas. Sem dúvida. Então, vamos deixar esse gancho para o segundo bloco. Voltamos já com o segundo bloco do Mão na Roda de hoje. Um momentinho só.